Acho que um bom começo, sim, para nossa conversa é da onde você vem, no sentido, não qual é a sua formação artística. Eu acho que isso para mim pouco interessa, Hum, mas qual é a sua formação cultural, assim, da onde hum. você vem culturalmente, como é que você se vê, assim, a sua experiência cultural para chegar nesse lugar de fazer arte? É muito maluco isso. Eu nunca me imaginei artista, eu acho, assim, quando eu era criança e tal. Eu sempre gostei de fazer coisas com as mãos e tal, e era uma criança, assim, acho que talvez um pouco voltada para dentro, porque tinha essa coisa, os meus pais eram Hare Krishna, e aí a gente morou em vários templos pelo Brasil, assim, basicamente até os meus 10 anos de idade a gente morou um ano em cada cidade, assim, do interior do Amazonas até Rio Grande do Sul, de onde eu nasci, Rio de Janeiro, Goiânia. Então eu acho que esse sentimento de pertencimento eu não eu não tenho muito. Eu sou de todo lugar e eu não sou de lugar nenhum, sabe? Eu sempre tive essa impressão. Meu pai tinha esquizofrenia, então e tinha crises e ele não tomava remédio, nunca quis saber de tomar remédio, então tinha momentos super violentos, assim. E essa instabilidade, assim, uma pessoa que é super incrível, super atenciosa, carinhosa, maravilhosa, que vira esse monstro, assim, é, foi uma coisa que acompanhou muito a minha infância. Até os meus pais se separarem, porque a minha mãe queria proteger a gente de tudo isso. E aí eu passei depois muitos anos sem conviver com ele, mas, é, enfim, criou-se esses fantasmas na minha cabeça. E aí que eu acho que sempre foi uma preocupação para mim, assim, tipo esse risco da loucura, assim, sabe? Será que eu posso ser assim também? Será que, sabe, isso pode acontecer comigo? Ou qual que é o limiar da sanidade, assim? Porque ainda mais essa questão, assim, eu acho que eu sempre fui, talvez um pouco por conta dessas mudanças, essas andanças todas dos meus pais, mas que demora, né, um tempo para você se entrosar e tal, e daí eu sempre fui muito para dentro, assim, sempre fui muito absorta nos meus pensamentos, e aí parece que quando você fica muito aqui dentro, tem uma linha muito fininha, assim, que você pode cruzar entre a loucura e a sanidade. Então, eu acho que essa preocupação sempre me acompanhou, e também todo esse trauma da percepção das pessoas. A loucura é um tabu, assim, parece que é uma linha que você cruza, você não volta mais, é super complexo isso. Mas em muitos trabalhos, assim, tem essas imagens de expressões que parecem estar cruzando ali, assim, sabe? Quando parece que você cruza momentaneamente. O problema é que você vai muito para lá naquele bosque, né? Aí fica mais difícil voltar. Mas tinha uma prática de fazer coisas com a mão, por exemplo, assim, não seria como artista, mas uma prática de manualidade, de mão, de Tinha super, tanto manufatura. tanto nas atividades do templo, assim, como até uma coisa da minha mãe, assim, ela costurava, fazia uns bordados, aí eu tava sempre meio por perto, assim, brincando com a mão, fazendo brinquedo, assim, fosse com planta, com coisa, tipo, sei lá, tava sempre inventando alguma coisinha, assim. Nessas muitas mudanças, assim, muitas vezes a gente não carregava a vida toda, assim, então meio estava sempre refazendo os pertences, os brinquedos e todas essas coisas. O seu trabalho ele tem uma fragilidade, assim, tanto na pintura como nas coisas, como dizer assim, mais objetuais, que vem de tecidos, tudo. Tem a questão de transparências, tem questões de movimento, mas não é efêmero, não é assim que morre, não tem essa morte, assim, sabe? As Não, coisas, mas a isso aqui fragilidade é uma acontece num tempo preocupação, finito. de parecer que as coisas não são tão para sempre, assim.
Ele Sim. tá, mas ao mesmo tempo ele não é permanente, nunca, né? Ele está sempre se modificando. Então, Porque ele tá ele é, vivo, uma coisa assim. ele está vivo, talvez. Pois É, é. acho que é uma preocupação mais com a vitalidade do que com a perenidade, né? E você, logo no começo, a primeira coisa que você falou foi assim, você nunca se viu como artista ou pensou ser artista, ou foi. Então, assim, como é que foi isso? Como é que você chegou nisso? Eu comecei a trabalhar com moda, né? Desde de nova, assim, de adolescente. Eu fui modelo, sei lá o quê, mas eu queria fazer roupa, eu achava. Por conta dessa coisa de costura que já estava comigo. Eu queria inventar coisa, mas eu não sabia exatamente o que era isso. E né, logo nesse comecinho teve uma coisa importante que eu fiz, que foi um curso mega intenso de desenho lá no Rio, aquela coisa do Charles Watson lá, você fica um mês lá no ateliê dele, trabalhando 12 horas por dia, uma coisa super intensa, e eu me apaixonei por aquilo tudo. Daí, como eu já tinha, assim, uma certa perspectiva dentro desse mercado, já conhecia um monte de gente, sabia mais ou menos a trajetória que dava para seguir, assim, eu pensei, puta, isso não tem muito futuro, eu não tenho grana para, sabe, tipo, fazer uma marca ou nada disso. A coisa vai ser dura e vai ser engessada, dura no sentido financeiro, mas assim, cheia de amarra. Eu vou tipo, fazer o quê? Criar sobre demanda para uma marca? Né? Não vou ter liberdade criativa. E ali era todo um universo novo, maravilhoso, assim, uma coisa que dá para fazer até morrer, não se esgota, assim, você tem toda liberdade para fazer o que quiser. E aí eu entendi logo cedo que, tipo, se era isso que eu gostava, tinha que ter um compromisso, assim, tinha que ter aquele ritmo, senão era um desperdício de tempo, assim. Daí mudou tudo. Aí eu entendi que eu queria ser artista. Mas você hoje se sente assim, você acha que você desenvolveu um vocabulário específico, uma fala própria, uma voz? Você sente que você sabe qual é a sua voz? Acho que sim. Eu acho que quando eu passei a parar de pintar a partir de uma imagem referencial, assim. No começo da coisa com a pintura, eu partia muito de fotografia, assim. Era sempre fotografias que eu fazia porque eu tinha uma coisa de questão de autoria, assim. Eu queria que aquela questão viesse de mim. Isso passou a não ter mais graça, assim, porque era muito previsível demais, né? Assim, tipo, é claro que a pintura sempre vai ter surpresas, assim, no sentido que ela te dá coisas, e quanto mais aberto você tá, mais ela pode te oferecer. Mas era previsível, porque a coisa se parece, tá? E tinha uma preocupação de parecer a imagem. E quando eu me libertei disso, virou uma coisa assim mais de escavação. Eu tinha uma ideia vaga, uma imagem vaga, e comecei a buscar ela pela pintura, assim. Aí eu acho que o meu trabalho ficou mais meu, assim. O seu trabalho não é pintura necessariamente, mas pintura também. Mas você considera a pintura como tipo uma espécie de um eixo fundamental, assim? As outras coisas giram em torno da pintura ou não Giro. necessariamente? Eu sempre achei que tudo era pintura, assim. Mesmo as tramas, quando é mais objetual, tudo era uma ideia de pintura mais matérica, assim. Mas agora eu acho que isso está bem confuso com a ideia do desenho. Porque o meu gesto ele tá mais gráfico, assim, ele tá mais arranhado, mais riscado. Eu tenho usado mais e mais esses bastões oleosos, assim, pastel oleoso ou bastão mesmo. Tem mais linha. Mas isso não por si quer dizer que é mais desenho, mas eu acho que é esse fluxo de pensamento, sabe, que o desenho permite. Assim, você agora há pouco estava falando que você encontrou seu vocabulário, assim, de certa forma, quando você trabalha com as suas imagens, que estão dentro de você e suas emoções, suas memórias, suas lembranças, as coisas que te incomodam, Uhum. sensações. Uhum. Então, mais famoso de desenho é o desenho automático, que é aquela coisa do inconsciente, trabalhar esse lugar. Então, essa liberdade de
imediatismo, assim, de botar para fora, ou de grafar, ou de marcar mais rápido, assim, não sei. É uma coisa um pouco mais instantânea de colocar o pensamento ali na matéria. Eu acho que tem uma coisa assim que, enfim, você pode considerar tudo pintura e tudo desenho, mas aí o que te seduz nos materiais, assim? O que te seduz? Como é que é isso, assim? Porque você tem um aspecto muito formal também. Você olha pensando muito no acabamento, como que aquilo é executado, né? Como ele é feito. O que te seduz nos materiais, assim? Eu acho que Sei tem lá. uma preocupação tátil, assim, e tem também as transparências, né? Tem muita coisa de transparência nos materiais, seja em tela, seja nos tecidos, a coisa de camadas. Quando o tecido é leve, ele não está num chassi, ele está só na parede, ele está propenso ao vento, ao movimento e tal. Eu acho que isso ajuda o trabalho. É um jeito de criar uma densidade, né? De criar um ar ali, assim, uma névoa, uma coisa, uma atmosfera.